E a gente já vai falar de apuração de Leonardo Cavalcante, que vai trazer alguns detalhes aqui pra gente de umas apostas da direita brasileira tentando buscar ali uma inspiração, vamos dizer assim, né, na direita norte-americana. Léo, já queria deixar a bola toda com você. O que você traz aí de paralelo da nossa direita com a direita dos Estados Unidos? Mais uma vez, bom dia. Bom dia também para a audiência, Yasmin. Vamos lá, é o seguinte, o que é que a gente tinha ao longo do tempo, ao longo dos últimos meses, Yasmin e Jesus? A gente tinha uma apuração a partir do governo. O governo olhava as eleições dos Estados Unidos, principalmente depois daquele fatídico debate do Biden, com um risco de fato, Trump vencer as eleições. E o que é que isso interferiria no Brasil a partir do olhar do governo, a partir do olhar da esquerda? Uma necessidade do bolsonarismo, do núcleo bolsonarista, de ter um apoio de Trump, para quê? Para tentar reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, na justiça brasileira. Então, a esquerda brasileira olhava para a eleição do Trump, entre outros motivos, mas o principal motivo do temor da esquerda brasileira, a partir daquele debate do Biden, que o Biden mostrou uma fragilidade muito grande e Trump passou a ser ali o candidato favorito, olhava aquilo com um temor de que Trump eleito pudesse vir atacar o sistema eleitoral brasileiro por fora, a partir dos Estados Unidos. É bom lembrar que o Trump sempre questionou o sistema eleitoral, inclusive norte-americano. O que é que a gente tem de apuração nova, Jesus e Yasmin? É a própria direita, pelo que a gente apurou, e vai ter uma entrevista na quinta-feira, no programa Perspectivas, que isso vai deixar claro, vou deixar aqui só um chamado, né, assim, para essa entrevista de quinta-feira, que a direita brasileira deixa claro que Trump é uma boia de salvação, ou pelo menos mais uma das boias de salvação, segundo a avaliação da direita brasileira, para quê? Justamente para que Trump, a partir dos Estados Unidos, comece a questionar as eleições brasileiras. E isso criaria aí um cenário de fragilidade por conta da força dos Estados Unidos. Vale lembrar, Jesus e Yasmin, algo muito importante. Nas eleições de 2022, os Estados Unidos, a diplomacia norte-americana, foi fundamental, ou foi muito importante, pelo menos, para garantir a eleição do atual presidente Lula. Como aconteceu isso? Antes da eleição do presidente Lula, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, comandada pelo presidente Biden, naquela época, em 2022, já presidente dos Estados Unidos, fez notas prontas, preparou notas, que assim que a eleição brasileira, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, com a vitória de Lula, a embaixada norte-americana soltou uma nota que já estava pronta antes, defendendo o sistema eleitoral brasileiro. Além disso, Yasmin e Jesus, aconteceu algo também importante nesse processo. O que aconteceu? Os americanos, em conversas com militares brasileiros, os adidos militares da embaixada norte-americana, deixaram claro para os militares brasileiros que não deveriam fazer movimentos contra o sistema eleitoral brasileiro, que eles não teriam apoio dos Estados Unidos. Isso a gente sabe, teve ali alguns militares brasileiros que embarcaram no golpismo, mas não de forma consistente. Então, de certa forma, a diplomacia norte-americana teve uma importância muito grande. E agora é isso que a direita brasileira se apoia e esse é o temor da esquerda brasileira. Só voltando aqui, Jesus e Yasmin,
O que é que a gente tem de apuração nova? A gente tinha, a partir de informações que a gente, da equipe do SBT News, da reportagem do SBT News vinha fazendo, mostrava a visão da esquerda, a visão do governo, do atual governo. Agora, a gente tem um elemento importante, que fecha essa apuração, mostrando que a própria direita acredita nesse apoio eventual do Trump, caso eleito, a esse cidadão que está aparecendo aí, os dois, Trump e Bolsonaro, estão aparecendo na tela, Trump apoiar Bolsonaro a ponto de tentar reverter essa condenação de Bolsonaro. É essa apuração que a gente tem, Jesus e Yasmin. Jesus, entra aqui na conversa com a gente. Cavalcante, meu amigo, muito bom dia. Você é sempre bem-vindo aqui no Brasil Agora. E você falou que vai ser assunto, né, uma entrevista do Perspectivas. É claro que a gente não pode queimar a largada aqui, mas eu queria que você desse algumas dicas aqui, só para a gente ter aqui em mente quem que poderia ser esse entrevistado da próxima quinta-feira. É um entrevistado do núcleo bolsonarista, é um entrevistado da família do Bolsonaro. Essa entrevista ela vai ao ar no Perspectivas da próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã. Né? Então é uma entrevista onde há algumas declarações muito importantes. Vou dar outro spoiler nessa entrevista aqui, além dessa eleição do Trump. Esse entrevistado, que a gente vai mostrá-lo na quinta-feira, no Perspectivas a partir de 11 horas, diz algo que, de certa forma, o senso comum já considerava, que Bolsonaro deixou o país, depois das eleições, com temor, com receio de ser preso. Então é uma entrevista importante, por quê? Porque é um personagem importante do núcleo bolsonarista, mas eu vou dar mais detalhes só a partir da próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, aqui no SBT News. Jesus e Yasmin, Yasmin e Jesus.